Gênesis 41 é um dos textos muito usados por pregadores que gostam de dar aquele incentivo ao público, na plateia, sobre vencer, sobre ter vitória, sobre ter prosperidade. E eu entendo que esse texto do capítulo 41 de Gênesis é um texto que nós não podemos estudar ele fora do contexto dele, fora da continuidade. Todos esses cultos que nós estamos trabalhando, nós vamos construindo. E o José não cai de paraquedas no texto de Gênesis 41. Amém? Ele passa um processo de 13 anos de processo. E Deus trabalhando na vida dele ali, botando ele no fogo, batendo, botando na água, botando no fogo, esquentando, batendo. Deus elabora um processo e Deus constrói dentro do José um caráter para ter alguém de confiança. Então esse capítulo 41, ele é a cereja do bolo, ele é a vitória do texto. A grande importância da gente estudar a Bíblia expositivamente e sequencial, e não pula-pula. Se nós estudássemos a Bíblia pula-pula, nós conseguiríamos entender todos os detalhes desse texto. O que vocês acham? Antes a gente entendia a construção até chegar o dia de Deus dar vitória para José? Não, nós achávamos que uma semana ele chegou lá no Egito e na outra Deus tinha dado vitória. E Deus não poderia fazer isso, senão ele ia acabar com José, estourar. Porque Deus não pode assentar sobre nós algo mais pesado do que a nossa estrutura aguenta. Então Deus precisa construir e elaborar. E todos nós, de alguma forma, estamos em algum processo. E Deus está nos construindo, nos elaborando. A nossa vida não terminou. Ainda tem muita jornada pela frente. Esse texto, ele tem 57 versos e nós vamos lê-los atentamente. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no cariçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. No Egito, até o rio era um deus. Então por isso que Deus dá esse sonho. E da onde que vem tanto a prosperidade como as vacas magras e as vacas gordas? De dentro do rio. Então o rio Nilo era um deus para os egípcios. Eles também faziam oferendas e também faziam pedidos. Era um deus. Verso 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Você sabe que trigo também é espiga, né? Então, ali naquelas regiões, até hoje, ou pelo menos naquela época, as gramíneas do tipo, o milho não existia, não era plantado. Era natural da América do Sul e América Central. O que aquele povo plantava? Que tipo de espiga se refere a esse texto? Ou cevada ou trigo. Provavelmente era trigo. Então, tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma haste saíam 7 espigas cheias de boas. Verso 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas de vento oriental. As espigas miradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Você lembra que no texto, na história de Daniel, Nabucodonosor também tem sonhos. Ele também chama os magos e os agoureiros e os feiticeiros para interpretar sonho. Era muito natural nessa época, qualquer sonho teria que ter uma interpretação. E até hoje, no meio do mundo evangélico, tem gente que tem que ler algum livro
Sonhou com coruja, aí vai lá no livro e significa isso. Sonhou com cobra, significa isso. Sonhou com uma ferida, significa aquilo. Tem até um livro que diz, mas isso é conversa de balela, conversa furada. Então ele queria saber o que significava o sonho dele, porque não era qualquer sonho. Verso 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe. Quem voltou à história? O copeiro-chefe. Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no cariçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Se um dia alguém de nós tiver um sonho desse, também vai ter que ter perturbação, porque 7 vacas magras, e ainda o texto diz que nunca na terra do Egito alguém tinha visto uma vaca tão magra, e comiam as vacas gordas, e a vaca magra não ficava gorda, continuava magra. Verso 22. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste cheias de boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas miradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, 7 anos. O sonho é um som. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas miradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos da fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome.
O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Putífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Putífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. O Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? É o começo de um novo processo. O verso 1 vai nos dar essa grande sinalização. Passados 2 anos, que era o tempo que José ficou na prisão por causa de uma injustiça, de uma acusação injusta feita contra ele. Passou esse processo. E todos os processos um dia chegam ao final. Todos. Nós já passamos muitos processos na nossa vida que não continuam. Um dia eles chegam ao final. Sejam processos bons ou sejam processos ruins. Todos eles um dia chegam ao final. E nós já passamos muitos processos bons que nós não gostaríamos de ter saído deles. Mas nós também já passamos processos difíceis, de aflição e de dor, que nós já queríamos ter saído deles antes do tempo acabar. Mas todos os processos chegam ao final. Se nós entrarmos num processo por desobediência, porque nós escolhemos um caminho errado, ou se Deus nos coloca num processo para a gente aprender e a gente amadurecer.
Tanto um processo como o outro dura um tempo e depois acaba. Há um texto em Hebreus que diz que os juízos de Deus não permanecem para sempre, mas o texto lá em Lamentações e também um texto do Salmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nos dando clareza, e nós sabemos por experiência que nenhum processo doloroso dura para sempre. Deus é soberano, mas Ele não anula a nossa responsabilidade. Como assim? Porque nós é que decidimos como que nós vamos sair de um processo. Nós entramos em processos por desobediência? Sim. Nós entramos em alguns processos porque Deus nos coloca? Nós examinamos tudo e nós não encontramos juízo, e nós perguntamos, mas Deus, no que nós temos pecado contra o Senhor? Tanto um como o outro processo, nós vamos escolher como nós vamos sair do processo. Há pessoas que entram num processo e saem ainda mais imaturo de um processo. Há pessoas que entram num processo e saem ainda mais rebelde. Mas há pessoas que Deus coloca num processo para amansar, e elas saem mansas, humildes e prontas para uma nova estrutura. Então, todas as vezes que Deus nos coloca dentro de um processo, vamos aprender com José: Deus nunca cometeu um erro. E se Deus nos coloca num processo, é porque Deus ainda precisa transformar o nosso caráter para coisas maiores. Se nós olhamos para o José na casa do pai dele, ele era inteligente, era um menino obediente, mas se Deus colocasse sobre José toda essa carga que é colocada sobre ele no capítulo 41, lá aos 17 anos, Deus ia matar o José. Mas Deus conhece o coração de todas as pessoas, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa estrutura, e Deus sabe o que Ele pode colocar nas nossas mãos. Deus sabe. E se Deus colocar sobre a nossa estrutura uma carga maior do que nós conseguimos carregar, Deus vai nos colocar para a gente perder, mas Ele não vai nos colocar para a gente se perder. Deus nos coloca numa estrutura para a gente crescer. É por isso que a gente precisa passar por um processo. Como nós decidimos sair dos processos? Maduros ou imaturos? Como normalmente nós saímos dos processos? Vale a pena a gente fazer uma avaliação? Até mesmo de uma dor de garganta, de uma inflamação, como nós saímos no processo? Como nós nos comportamos no processo? Ficamos rebeldes com alguém? Ficamos irados? Ou nós entendemos humildemente que Deus está nos tratando e chamando a atenção, pisando no freio? Quando Deus nos coloca em processos, é porque Deus quer que a gente chegue mais perto dEle. Deus muitas vezes quebra a nossa perninha, enfaixa ela, porque Ele quer nos segurar no colo, para que a gente tenha o cheiro dEle. O texto do Salmo 32, 9: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra forma não te obedecem. E tem gente que Deus precisa o tempo todo colocar um processo de juízo, porque se não obedecem. É muito melhor se a gente obedecer pela maturidade, do que Deus ter que colocar sobre nós juízos para a gente ficar mais calmo. Agora começou um novo processo na vida do José, e o nosso comportamento influencia quanto tempo Deus nos deixará na cisterna do tratamento. O texto do verso 14 diz que ele foi tirado de uma masmorra. O comportamento de José definiu quanto tempo Deus deixou ele na masmorra. Muitas vezes o nosso comportamento não é bom e nós não estamos aprendendo, e Deus fala para o anjo assim: olha, como é que está lá o Adair? Ah, está assim, coloca mais água e coloca mais fogo, põe para ferver mais um pouco, porque ainda não aprendeu. Aí Deus conversa e fala assim com o Espírito Santo: e aí, está o camarada lá, o crente, já aprendeu a lição? Não está aprendendo muito, põe mais água, põe mais sal e põe para ferver mais um ano.
As nossas atitudes determinam quanto tempo Deus vai deixar a gente num processo. Deus não tem problema com o tempo, Deus é o Deus do tempo. Se Deus nos deixar 5 anos, 10 anos ou 25 anos num processo, Ele não tem problema com o tempo. Quem tem problema com o tempo e não é eterno somos nós. E se Deus nos colocar num processo de 50 anos para depois passar de fase, não vai mais ter muita vida pela frente. Quanto antes aprender, melhor. Deus acelera aquilo que vem. Por isso que o texto do verso 1 faz ênfase em dizer que 2 anos completos tinham se passado. Podiam ser 4, poderiam ser 6, poderia 10, sim. Mas o nosso comportamento, se nós aprendemos, determina muito sobre quanto tempo Deus vai deixar a gente lá no caldeirão da disciplina. Quanto antes uma pessoa cresce, antes Deus tira ela para coisas maiores. Porque se Deus começa a colocar nas mãos das pessoas coisas grandes, pessoas despreparadas fazem mal para as pessoas. Pessoas despreparadas fazem mal para os outros. Pessoas despreparadas que tomam conta de, por exemplo, de um trabalho público, elas não sabem administrar. Pessoas despreparadas jogam fora recursos, não valorizam pessoas. Mas uma pessoa preparada, ela é como uma faca bem afiada nas mãos de alguém que sabe operar. E Deus nos chama, não para a gente colocar fora, jogar fora estruturas, mas para a gente ser uma ferramenta útil nas mãos dele. E nos processos de dor, nós aprendemos muitas coisas. Nos processos de aflição, nós aprendemos. Você pode ter certeza que Deus olha do céu e Ele diz assim: queria tanto ensinar para o meu servo sem dor, mas ele não vai aprender sem dor. É necessário que ele tenha uma aflição. Então Deus vai e coloca uma aflição em Jó, para que no final ele aprenda muitas coisas. Nos propósitos, nos processos da dor, nós aprendemos a não ser ingênuos e confiar em todo mundo. José era tão ingênuo, ele caminhou como uma ovelha nas mãos dos seus irmãos e se entregou. Eles pegaram, jogaram na cisterna. Depois, quando ele está na casa de Potifar, ele não se deixou mais pegar pela esposa de Potifar, porque ele tinha perdido a ingenuidade. O que nós aprendemos no processo da dor? A não ser bobinhos, a não ser ingênuos. Quantas vezes nós cometemos erros porque nós achamos que nós somos bons com as pessoas, mas nós fomos ingênuos. Muitas vezes o bom e o bobo andam numa perna só, e nós somos ingênuos e depois sofremos. E Deus nos coloca no processo da dor para dizer assim: aprende uma vez a parar de ser ingênuo. No processo da dor, nós aprendemos a fechar a boca diante de um projeto. Quantas vezes nós damos com a língua nos dentes e contamos para pessoas erradas um projeto e perde todo aquele encanto. E no processo da dor, Deus regula a nossa boca para a gente não ficar abrindo e contando para as pessoas que nem precisam e devem ouvir. Mas nós podemos ter pessoas de confiança para quem contar e compartilhar. E pessoas de confiança, nós podemos acreditar que quando nós contarmos um segredo para elas, um projeto, e a pessoa vai dizer: olha, isso aí não está legal, isso aí é uma ideia furada. Nós podemos acreditar nela que ela não está com inveja, mas ela quer nos preservar do erro. Não conta tudo para todo mundo. Boca aberta do José, contou para os irmãos o sonho que Deus tinha dado para ele, e isso se tornou em perturbação para ele. Não conta todos os projetos. E nós aprendemos isso no processo da dor. No processo da dor nós aprendemos que mesmo em lugares difíceis, nós podemos conquistar e crescer. Deus pode nos colocar em lugares difíceis? Lugares espinhosos, hostis, lugar difícil. Mas Deus não nos coloca naqueles lugares para nos matar, mas para fazer a gente crescer. Você pode ter certeza. Não tem nenhuma outra história aqui nesse texto que fala de um outro escravo que chega na casa de alguém e o escravo cresce.
E para ainda complicar mais a vida de José, ele era um hebreu. Quando a mulher de Potifar o acusa, ela diz assim: esse hebreu. Talvez lá no passado ela falou para o marido dela: esse hebreu, cuida com os hebreus, porque eles são problema. Para complicar. Deus não nos coloca em lugares difíceis para nos matar. Meus irmãos, Deus tem crescimento para todos aqui. Isso não é uma conversa fácil, isso é verdadeiro. Amém? Você crê nisso? Então, quando Deus coloca a gente em lugares apertados, é para nos treinar, para a gente ficar mais maduro. E no processo da dor, nós vamos aprender que nós temos a autoridade de crescer, mesmo em lugares difíceis. O processo da dor, no processo da aflição, nós aprendemos a fugir sem apego dos convites tentadores. E às vezes, lá na imaturidade, a pessoa não sai daquele lugar, porque ela fica ali, naquela tentação, naquele lugar escorregadio, porque é pena, ou perdeu um amigo, perdeu alguém, que as pessoas vão pensar. O José caminhou para no meio dos irmãos dele, ingenuamente, e eles colocaram ele num buraco e venderam para o Egito. Mas quando a mulher de Potifar pega nas roupas dele, ele fica esperando. Ele fica ainda com um apego. Ai, o que o meu patrão vai dizer? Vou perder o meu emprego. Vou perder o meu café da manhã, de manhã, com frutas do Egito. Que nada, ele sai correndo. E no processo da dor nós aprendemos que muitas vezes nós não podemos ter apego com coisas, porque nós escolhemos a dignidade ao ficar naquele lugar. Amém? No processo da dor, nós aprendemos que pessoas se esquecem de nós. O José foi bondoso, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Ainda pediu uma ajuda para o copeiro-chefe. Olha, não te esquece. Não te esquece. O copeiro-chefe esqueceu dele? Quantas vezes nós vamos ajudar as pessoas e as pessoas vão nos esquecer? Por isso que a maturidade nos ensina a ajudar as pessoas sem esperar algo de volta. E isso é muito saudável. E é muito triste quando nós ajudamos e esperamos de volta, porque não vamos ter. Aí nós ficamos fatigados, entristecidos e decepcionados, porque nós criamos uma expectativa, e a decepção é sempre do tamanho da perspectiva, da expectativa. No processo da dor, nós aprendemos a viver com aquilo que nós temos. E o José, lá na prisão, será que lá ele tinha o mesmo banquete que ele tinha na casa de Potifar? Ele tinha mesmo o espaço? Não. Mas ele aprendeu a viver com aquilo que ele tinha. E nós estamos sim diante de uma geração que nos preocupa. Uma geração que não consegue viver com pouco. Isso é preocupante. Há crianças que não têm só 1 ou 2 brinquedos, tem 30 brinquedos quebrados. Não consegue viver com um pouquinho. Mas antes de alguém ter mais, ele precisa conviver com o pouco. É por isso que as pessoas não valorizam as coisas, andam ansiadas com tudo, e tudo é pouco, porque não aprenderam a viver com o pouco. E quando nós aprendemos a viver com o pouco, como há uma alegria no nosso coração, quando nós prosperamos em algo maior. Amém? No processo da dor nós aprendemos isso. O processo da dor nós aprendemos a fazer as coisas e não esperar reconhecimento. A fazer as coisas e fazer, e não esperar que alguém diga: nossa, como Adair, nossa, que funcionário do mês. Sem ele, olha, nós não seríamos o mesmo. No processo da dor nós aprendemos que nós podemos ser substituídos e que as pessoas não vão ficar nos lambendo. Isso nós aprendemos no processo da dor, porque quando nós éramos imaturos, nós muitas vezes ficávamos frustrados, porque nós pensamos que alguém viria e colocaria um tapete vermelho e diria assim: como você é especial. Vocês já passaram por isso? Somos todos nós. Mas no processo da dor, nós aprendemos que nós somos substituíveis, que as pessoas não nos reconhecem, e nós precisamos fazer as coisas não esperando um reconhecimento, mas fazer porque tem que ser feito. No processo da dor nós aprendemos a esperar. O José no começo da prisão já quis sair.
Ele já queria usar o copeiro-chefe como escada para escalar para fora daquele drama. Aí Deus falou assim: não, você ainda não está na hora de sair. E no processo da dor nós aprendemos a esperar. E como nós temos problema com esperar. Amém? Você também? Desde que o ser humano caiu no jardim do Éden, nós temos problema com o tempo. E nós precisamos usar um relógio e ainda ter 2, 3 calendários em casa para a gente não se perder. Nós temos problema com o tempo. Tem coisas que nós já deveríamos ter resolvido e nós ficamos procrastinando, e tem coisas que nós deveríamos esperar e nós nos precipitamos. Nós temos problema com o tempo. E como às vezes demora a chegar o dia de alguma coisa resolver, quando nós temos que esperar o tempo de Deus. Mas no processo da dor nós aprendemos a esperar. Olha uma vez para uma pessoa idosa que já viveu muito tempo, ela às vezes senta lá no posto de saúde e espera. Fica esperando. Enquanto que às vezes os jovens não querem esperar, porque tem problema de esperar. Mas algumas pessoas, até mesmo velhas, não aprendem a esperar. E nós precisamos muitas vezes aprender a esperar, porque não é no nosso tempo que muitas coisas funcionam. E Jesus fala lá em Mateus 6, não andais ansiosos. O que é ansioso? Ficar se roendo por dentro por aquilo que eu nem sei como é que vai ser amanhã. Que problema. Que Deus nos ajude com isso. Mas no processo da dor, nós entendemos que Deus tem um tempo para tudo. Deus teve um tempo para levar José para o Egito. Deus teve um tempo para engrandecer ele. Deus teve um tempo que ele colocou na prisão. Ele passou por muitos processos. Deus teve um tempo que Deus tirou ele da prisão. Deus tem um tempo para a nossa vida. E quando nós aprendemos a esperar, esse tempo é mais doce. Porque comer uma fruta e ela ainda está verde, fora do tempo, ela não é boa. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Mas no processo da dor, nós sabemos que Deus nunca se esquece dos seus. Isso você precisa pegar para você. Se você anda na presença de Deus, Deus não se esquece de você. Mesmo que muitas vezes o silêncio de Deus nos perturba mais do que os ventos da vida, mas Deus não se esquece de nós. Em 1 Samuel 2,30, Deus fala assim: eu honro os que me honram. Você pode por gentileza falar junto comigo? Eu honro os que me honram. Se você honra a Deus com tudo que você tem e que você é, Deus não vai se esquecer de você. Na hora certa, no tempo determinado, Deus vai abrir uma porta e vai começar uma nova fase, porque é um processo. Mas em Provérbios 13:33, o texto diz assim: a humildade precede a honra. Se 1 Samuel 2,30 diz eu honro os que me honram, Provérbios diz que primeiro precisa vir a humildade, para depois vir a honra. E Deus começou a mudar a história do José. Num de repente, ele não estava esperando. Se ele estivesse esperando, na prisão ele teria tirado a barba, penteado os cabelos e se lavado. Mas foi de surpresa. De surpresa. E Deus muitas vezes trabalha de surpresa na nossa vida. É ou não é? Assim começou o tempo de honra na vida de José. O verso 9: então disse a Faraó, o copeiro-chefe. Quem fez o copeiro-chefe lembrar disso? Eu creio que foi Deus. Por que Deus já mandou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe antes? Não faria sentido se não fosse Deus mandar. Deus preparou as alavancas para a história de José. Deus não pensa apenas em uma pessoa, Deus pensa num todo. Deus preparou uma saída para José. E ele lembrou. Verso 9, a segunda parte. Lembrou-me hoje das minhas ofensas. 10. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu.
aquilo que antes era um problema para ele ser hebreu, agora se tornou a chave da saída. Ele era hebreu. O verso 12: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Verso 14: então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Meus irmãos, de todas as aplicações desse texto, tem uma coisa que Deus coloca na nossa vida: honra a Deus todos os dias. É uma grande aplicação. E a segunda coisa que Deus nos ensina por meio de uma pergunta: dá para aprender a esperar? Dá para levantar todos os dias, andar na presença dEle, ser fiel com Ele, ser digno em tudo que você faz, e dá para esperar? Não parece muitas vezes que Deus nos fala isso sussurrando nos ouvidos? Não dá para aprender a esperar? Quantas vezes que Deus fala para nós: você já não comeu tanta coisa cru, já não queimou a língua tantas vezes na frigideira porque queria invadir antes do almoço estar pronto? Não dá para esperar primeiro almoçar para depois querer a sobremesa? Não dá para aprender a esperar o tempo certo? E no tempo certo, quem tira o José da prisão foi Deus. E não tirou pela porta dos fundos, ele sai pela porta da frente com honra. Com honra. Eu honro os que me honram. O segredo de José é que ele foi fiel com Deus todos os dias desse tempo. Ele não blasfemou contra o Senhor, não se rebelou contra o Senhor. Ele foi e honrou Deus. Verso 16: respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Como José se comporta diante de uma situação dessa? Com humildade. Meus irmãos, Deus não pode colocar grandes coisas nas mãos de um orgulhoso. Um orgulhoso, se ele toma muita coisa nas mãos dele, ele se torna arrogante com as outras pessoas, ele pisa os outros, e ele acaba se fazendo um grande mal. É necessário que Deus nos coloque um caráter de humildade, e humildemente a gente receba grandes coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É tão necessário esse verso 16 na minha expectativa, porque o José fala para Faraó: alguém outro, talvez um brasileiro, ia sair na pompa da prisão, barba feita, roupa nova, dizendo assim: Faraó manda te chamar. Eu já ia interpretar. Para me matar, ele não mandaria fazer a barba e colocar roupa nova e tomar banho. É algo grande. Eu já vou levantar o nariz, porque quem me chamou? Faraó me chamou. É o Faraó que me chamou. Mas o José chega diante do Faraó com humildade e diz: eu posso interpretar sonhos, mas quem dá o sonho é Deus. Ele continua humilde. Verso 33: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Quem agora dá conselho para o homem mais poderoso do mundo da época? O José. Mas tem que esperar a hora certa. Se a gente vai para um faraó e dá um conselho fora do tempo, o faraó vai dizer: o que você quer dizer para mim? Procura o teu caminho. Mas no tempo certo, o José chega diante do faraó, e o faraó aceita o conselho. Palavras certas na hora certa são como maçãs em salvas de prata, diz o texto de Provérbios. Como maçãs servidas em bandejas de prata. Verso 39 até o verso 41. 39. Depois disse Faraó a José:
Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O José se elogiou ou o faraó elogiou ele? É diferente eu me elogiar do que alguém outro me elogiar. E ainda o faraó. 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Condições. Para um orgulhoso, daria para dar condições? Mas para um humilde, dá. Alguém leva um orgulhoso para casa para criar? Mas um humilde, sim. Verso 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você vai ser uma autoridade. Eu vou dar autoridade para você. Verso 45. E a José chamou o Faraó Desafinate Paneia, e ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera. Se o José, há 2 anos passados, se deitaria com a sua patroa, quebrando princípios, ele agora estaria a ponto de receber uma esposa? Não. Agora ele pode receber uma esposa e ele pode desfrutar com a esposa uma vida, porque não é proibido. É legal. Mas se ele tivesse quebrado o princípio, ele não poderia chegar nesse ponto. Deus já teria encurtado e tirado algumas satisfações da vida dele. Mas como o homem foi fiel com Deus, na hora certa Deus deu uma esposa para ele. Espera mais 2 anos e você vai ter a tua esposa. Espera. Aí no verso 42, então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Sabe aqueles anéis que antigamente se mandava cartas e se colocava resina e o anel marcava como sendo uma carta autenticada pelo rei? O José poderia mandar cartas para as províncias em nome do faraó e carimbar, e os governadores acreditariam, criam. Aquela carta era uma carta quente, realmente ela era verdadeira. A autoridade. O 42 continua: fê-lo vestir roupas de linho fino. Você pode, por gentileza, ler junto comigo essa parte? Fê-lo vestir roupas de linho fino. Você lembra que há 2 anos passados ele deixou a túnica dele nas mãos da patroa? E saiu pelado, correndo? Esse mesmo agora é honrado em público. Deus honra aqueles que honram a Ele. Porque lá no texto, no verso 43, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Aonde o José estava passando com o faraó, em cima do carro, as pessoas se prostravam e honravam a José. Aquele que foi fiel no secreto é honrado em público. Meus irmãos, tudo isso é bíblico. Deus sempre trabalhou assim. Jesus fala: entra no teu quarto no secreto, e o teu pai que está lá vai te ver no secreto. A nossa vida começa do secreto para fora. Você lê Provérbios 31, o texto da mulher virtuosa, é a casa em ordem, o sucesso da casa dá para ela o sucesso fora. E às vezes as pessoas procuram e invertem a ordem, querendo que o sucesso de fora atinja a casa. Isso nunca vai acontecer, vai quebrar. É princípio errado. O secreto, a raiz primeiro, e depois o caule e o tronco. Verso 46. Era José da idade de 30 anos. Podia ter 35? Podia ser 40? Esses dias eu assisti um videozinho no Instagram que dizia assim: quando ele casar, ele amadurece. Ele casado. Aí mostra assim, um homem barbado assim, cavocando na areia que nem uma criança. Aí a próxima fase do videozinho é assim: quando ele tiver filhos, ele amadurece. Aí aparece lá o pai brincando com a sua criança, que nem criança. A ideia é mostrar que não amadureceu, nem com a idade, nem com o filho. Meus irmãos, a maturidade de José aqui com 30 anos, e Deus colocou tanta coisa grande sobre ele, irmãos. Não tinha a ver com José,
tinha a ver com milhares e milhares de pessoas que não deveriam passar fome. Quando Deus chama eu e chama você para grandes coisas, Deus não está olhando para mim e para você. Deus está olhando para outras pessoas. No nosso emprego, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, não é acerca de mim, é acerca de nós. Quantas pessoas ao nosso redor que são beneficiadas com a nossa fidelidade com Deus? Amém? Com a nossa honra. E se nós pisarmos na banana, pisar na casca do tomate e a gente cair, quantas pessoas vão sofrer por causa disso? A honra que nós honramos a Deus beneficia muitas pessoas. Não era acerca de José, mas era acerca de quanta gente. E quem estava no caminho da bênção aqui? O Jacó, o Judá, os irmãos. Em alguns dias vieram também comprar mantimentos para não morrer de fome. Nós não somos o centro do universo. Quando Deus nos coloca num lugar, não é acerca de mim, é acerca de todas as pessoas que Deus vai mandar até mim para eu abençoar. Recebe isso. Recebe isso. Isso faz sentido, não faz? Olhe para as pessoas que você abençoa. O verso 51 e 52. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Primeiro os 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Filhos, descendência. Ele teria descendência se ele não tivesse honrado a Deus lá na casa de Potifar? Seu José pensaria: o caminho mais fácil é deitar com a minha patroa, de boa comprar ela, de bom para mim, e está tudo certo, ninguém vai falar qualquer coisa. Ele se colocou numa roubada tão grande porque ele escolheu ser fiel com Deus. Mas Deus honrou ele com esposa, com filhos, com família, com honra. Aí vem o 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Você consegue entender nesse texto que o José, nesses 13 anos de processo, até que Deus deu uma nova fase, ele sofreu. Ele trabalhou, ele sofreu, teve aflição de alma nele, e preso, insegurança. O que vai ser da minha vida? Ele teve aflições, mas quando Deus deu honra para ele, e ele teve um filho, ele deu o nome do primeiro filho de Manassés. Deus, nessa terra da aflição, Deus curou, Deus mudou a minha sorte. 52, ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Lá aonde eles iam me colocar para me matar, para me destruir, nesse lugar Deus me levantou e me honrou. Honra a Deus e Deus vai honrar você. Verso 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Esse texto nos traz aqui uma receita financeira. Vamos imaginar que Deus escolheria algum jovem brasileiro. Você já deve ter visto algumas pesquisas como as pessoas estão endividadas, certo? Aí você imagina 1 ano de colheita boa, 2 anos de colheita boa, algum jovem brasileiro por aí, talvez até evangélico, no 3º ano ele abandonaria a missão, porque tem muito. E como as pessoas comem tudo. O projeto que Deus deu para José, e José deu para o faraó, de tudo que vocês escolherem, 1/5 parte não vai ser comido, vai ser guardado. E nós vivemos num mundo que as pessoas comem tudo que elas ganham. É ou não é? Em lanche, em pizza, e come tudo. E ainda, se a pessoa for evangélica, ainda jogam assim: Deus proverá. É verdade. Se nós estivéssemos em algum lugar muito pobre da terra, nós teríamos que comer tudo, porque o nosso ganho é pouco. Mas Deus nos deu um lugar privilegiado. É injusto a gente pegar o nosso salário e comer tudo. É injusto.
Deus um dia tem que derramar juízo mesmo na nossa vida, se nós não aprendermos a guardar e a cuidar do que Deus nos dá. É injusto. Mas o José traz aqui uma receita financeira também. Não come tudo. Investe, pelo menos uma quinta parte, investe para o futuro. Daqui a 7 anos começaria o tempo da seca. E o tempo da seca foi um tempo difícil. O verso 49 nos ensina que aquilo que Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. Em tempos de vacas gordas, não coma tudo, invista, porque até mesmo em terra onde é que chove sempre, as vacas magras também vêm. E para a gente terminar, José é um tipo Jesus. Ele foi amado pelo pai, odiado pelos irmãos. A Bíblia diz que os sacerdotes entregaram Jesus à morte por ciúme, por inveja. Os irmãos de José também tinham inveja dele, por isso que venderam ele. José foi inocentemente preso, José venceu. Jesus ressuscitou dos mortos e também venceu. Quando o texto termina aqui no verso 55, eu fico emocionado com esse texto quando eu leio sozinho. Como Deus deu uma volta grande na vida de José. Agora, quando qualquer alguém perguntava, estamos com fome, precisa de cereal. Aí o faraó dizia, vai até José, e ele vai dizer o que tem que ser feito. E não é aqui uma terra de comunismo. Cada um teve que vir e comprar o seu cereal. E eles compravam do José. Aí no verso 57, para a gente encerrar. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Hoje, a fome não é fome só de pão. Ainda que tem números bem grandes de fome em todos os países do mundo. Los Angeles, nos Estados Unidos, tem uma das maiores favelas do mundo. Em Nova York tem uma das maiores favelas do mundo. Tem gente que passa fome até em países super desenvolvidos da Europa. Fome existe em tudo que lugar. Mas a pior fome do mundo é a fome espiritual, que só Jesus pode saciar. Às vezes a pessoa tem pão e tem comida em casa, mas ela não tem Jesus. José é aquele que Deus usou para dar pão aqui para as pessoas. De todas as nacionalidades, de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José o cereal. Jesus disse assim, vinde a mim todos, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Você pode fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Eu sei, Deus, que o Senhor usou o espírito dessa palavra para consolar o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. A coisa mais gostosa que o Senhor pode nos dar é nos dar resposta. E quando o Senhor enche o nosso coração de esperança, nós temos esperança no Senhor, Pai. E a melhor resposta vem das Tuas mãos. E nós vamos continuar honrando ao Senhor. Enquanto que o Senhor não responde todas as nossas dúvidas, nós vamos todos os dias continuar honrando o Senhor, até que o Senhor, em tempo oportuno, vai abrir portas na nossa vida para nos honrar. Enquanto que o Senhor não abrir as portas, Senhor, nos dá força para a gente continuar andando e sendo fiéis com o Senhor. Enquanto que o Senhor nos deixa dentro da masmorra da disciplina, é porque nós ainda precisamos ser trabalhados em muitas áreas do nosso caráter. Obrigado, Pai, que o Senhor não coloca nas nossas mãos coisas antes do tempo, mas o Senhor nos prepara, nos treina para colocar na nossa vida, nas nossas mãos as coisas quando é tempo oportuno. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eres tú.